Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos começar? Bom dia, tudo bem? Bom dia, vamos lá. Bom, muito prazer, bom dia. Meu nome é Aline Araújo, eu sou gerente de contas aqui na eLife e sou uma das pessoas que vai apresentar para vocês os resultados desse estudo, junto com a Viviane Ito e a Daniela Araújo. Eu trabalho nesse mercado de monitoramento de mídias sociais há um pouco mais de 10 anos. E hoje a gente vai trazer para vocês alguns pontos que a gente considera relevante, né, como resultados desse estudo de diversidade na comunicação de marcas em redes sociais. A gente vai apresentar um pouquinho para vocês de quais foram os nossos motivadores, comparar com alguns resultados do primeiro estudo, já que essa é a segunda edição, e trazer aqui também alguns comparativos e análise de dados. E depois a gente vai entrar um pouco mais no detalhe de quais foram os grupos que a gente identificou, como que essa representação acontece, inclusive separada por algumas categorias de mercado. E a Vivi e a Dani, que também vão se apresentar na sequência, vai dividir as reflexões delas também. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Eu sou a Daniela Araújo. Eu trabalho no time, faço parte do time de mídia da SA. Trabalho com mídia já tem uns 8 anos, né? Já passei por algumas agências, fiz bastante coisa e fui convidada para somar nesse estudo, que é muito importante, né? Não só nesse momento, mas eu vejo que é uma transformação e a gente tem que refletir e se provocar a mudar alguns cenários que a gente vai ver nesse estudo. Bom dia, gente. Eu sou a Vivi Ito, sou Head de Insights e Planejamento da SA365. Já estou na SA há quase 8 anos, tenho 13 anos de mercado publicitário. Nem acredito, passou bem rápido. Enfim, aí hoje a gente trouxe um pouco das nossas vivências também, um pouco da nossa experiência para discutir com vocês sobre os resultados, né, desse estudo da edição de 2020 do estudo de diversidade, tá? Eu vou dar início, então, à apresentação. A gente vai ter uns minutos finais para perguntas e tudo mais, tá? Como tem bastante gente, então, eu já vou antecipar, porque eu sei que talvez tenha uma ansiedade também de compartilhar um pouco da visão de vocês, né? Então, já aviso que a gente vai reservar esse espacinho para ter uma conversa também no final, tá? Bom, vamos lá. Aqui tem um pouquinho do que a gente vai apresentar hoje, né, os objetivos do estudo, um detalhamento da metodologia que a gente usou para coleta e análise dos dados, a apresentação dos dados e resultados em si e algumas conclusões que a gente chegou de acordo com o estudo, tá? Bom, um grande motivador, né, desse estudo foi um incômodo, uma inquietação, né, com relação à questão da desigualdade, né? Isso ainda é algo presente na nossa realidade, né? E ela acontece por gênero, por raça, por questões sociais e em alguns outros campos também, né? E aí a gente pensou, né, como agência, em como a gente poderia contribuir, né, para falar do assunto de diversidade, mas de uma maneira embasada, né? Então a gente trouxe dados para falar sobre isso. E o porquê, né, da gente fazer esse estudo? Por mais que a gente não sinta, às vezes, a publicidade ela está muito inserida na nossa rotina, e ela acaba influenciando, né, comportamentos de consumo, acaba influenciando a maneira como as pessoas veem o mundo, né? Então, alguns estudos de uns anos atrás mostravam que a gente era impactado por publicidade entre 5 a 10 mil vezes ao dia. Então, é muita coisa que às vezes a gente nem se dá conta, né? Acredito que com a questão da pandemia esse número tem até se multiplicado ainda mais, tá? Bom, e aí a gente queria responder essa pergunta, né? Como nós, né, brasileiras, brasileiros, são representados pelos anunciantes, pelos principais anunciantes, né? E aí nós fomos fazer essa consulta, né, essa pesquisa, dentro dos 20 principais anunciantes do país, tá? Bom, como novidades dessa edição, acho que nem todo mundo estava na edição do ano passado, mas nós só fizemos ano passado um estudo baseado em Facebook. Esse ano a gente traz o Instagram, tá?
Aqui é uma breve defesa do porquê, né? Eu acho que o Instagram é uma rede de muita influência, uma influência que pode ser para o bem, mas pode ser para o mal também, tá? E o que a gente traz aqui é que ele ganhou muita notoriedade, né, com relação a marcas presentes lá dentro, né? Então, aqui são apenas alguns dados. Então, algumas pessoas, 60% das pessoas falando que descobrem novos produtos pelo Instagram. 1/3 dos stories mais visualizados são de empresas hoje, tá? Então, é realmente um volume muito grande de marcas ali dentro que acabam influenciando também no dia a dia. Então, foi legal a gente ter agregado isso ao estudo esse ano. Aqui são só alguns números, né? Então, o total de posts analisados, que foi mais de 5.000 posts esse ano. Eles se estendem por 12 meses de postagens, tá? E hoje a gente trabalha com uma amostra que é quase 12 vezes maior do que a edição anterior. Uma outra novidade é que a gente inclui o grupo de amarelos e de indígenas desde o comecinho da análise, tá? Esse foi um feedback no ano passado, quando a gente levou para apresentação ao público pela primeira vez. E aí a gente já contemplou desde esse comecinho, né? Até fizemos um retroativo do ano passado também, para a gente ter o comparativo ano a ano, tá? E aí amarelos, né, como é meu grupo, só, né, falando aqui um pouquinho que a gente pensou na questão de asiáticos, mas dentro de asiáticos a gente também tem os asiáticos marrons, né, que nesse ano a gente ainda não contemplou no estudo e foi algo que a gente até pensou depois. Então, esse ano ainda a gente traz só os asiáticos amarelos na classificação, tá? E aí, sobre os dados de Facebook especificamente, né, então aqui é uma quebra, né, daqueles 5.000 posts, onde que eles estão distribuídos. 3.936 posts hoje são de Facebook, tá, na nossa análise. São 41 marcas, tá? Eram 20 anunciantes, mas cada anunciante às vezes tem mais de uma marca, então a gente deixa isso claro aqui. E a gente cobriu 10 categorias de mercado. E esse aqui é o volume de Instagram, tá? Então, são mais de 1.200 posts analisados, divididos em 29 marcas e 10 categorias também de mercado, tá? E aí, agora eu passo a bola para a Aline contar um pouquinho mais do processo metodológico e de alguns resultados que a gente encontrou. Joia. Bom, como a Vivi já adiantou um pouquinho para vocês, né, a gente partiu da premissa dos principais anunciantes no Brasil. Então, a gente utilizou nas 2 edições o ranking que sai anualmente do Kantar Ibope, que divulga quais são os principais anunciantes. Fizemos a seleção desses 20 primeiros, e essa foi nosso principal ponto de partida para identificar quais eram as marcas, né, que a gente ia trabalhar como base para esse estudo. Na sequência, a gente fez a seleção das marcas que fazem parte desses principais anunciantes, afinal de contas, muitas empresas têm mais de uma marca no seu portfólio, então a gente aproveitou para ser ainda mais abrangente, contemplar as marcas que fazem parte dessas empresas. Na sequência, fizemos o setup no BuzzMonitor, que é uma plataforma de mídias sociais e de CRM. Então, a gente listou, uma vez que a gente já estava com todas essas marcas, a gente setou o Instagram e o Facebook dessas marcas e a ferramenta passou a fazer a coleta de todas essas publicações para que a gente pudesse analisar. A terceira etapa é a mineração dos dados. Como para a gente, né, o nosso objetivo de estudo era importante que o post tivesse uma pessoa sendo representada na imagem ou no vídeo, a gente precisou de considerar aquelas publicações que não traziam uma pessoa, não traziam imagem de uma pessoa. Então, publicações que evidenciam produto, que falam de promoção, que falam de preço, mas que não trazem uma pessoa representada, não foram consideradas nessa base. Então, a gente selecionou somente o que tinham protagonistas humanos para identificar em que grupo essas pessoas se encaixavam e poder fazer a classificação de acordo com esses grupos. Uma vez feito isso, fazendo essa seleção dos dados, a gente identificou quais eram os grupos presentes em cada uma da imagem, levando em consideração também que tanto na foto quanto no vídeo era possível encontrar mais de um grupo sendo representado. Então, se eu tenho um grupo de pessoas com características físicas diferentes, cada publicação dessa recebe uma tag referente a um grupo. Na sequência, a gente fez o cruzamento desses dados, inclusive para identificar também quais foram as categorias que mais se destacaram, quais representam mais ou menos determinados grupos.
e a gente poder fazer uma análise mais no detalhe de quais são os segmentos que precisam ainda implementar algumas melhorias nesse sentido. Nessa apresentação, a gente trouxe um overview, né, dos principais dados, quais foram as categorias de destaque, quais foram os grupos que mais apareceram e menos apareceram, mas na sequência vocês vão receber um estudo completo que tem um detalhamento por segmento. Então, acho que é um ponto importante para a gente levar em conta, porque aqui a gente vai trazer os big numbers, os principais highlights, mas acho interessante que vocês depois se debrucem um pouco especificamente sobre o seu segmento. A gente vai começar aqui, mas é importante que essa reflexão ela se estenda por mais tempo, a gente consiga olhar um pouco mais como que a gente pode trabalhar dentro da nossa atuação de mercado para fazer com que a nossa comunicação seja um pouco mais representativa do que ela tem se mostrado hoje. Aqui, depois a gente faz análise quantitativa e qualitativa desses dados, que é basicamente o resultado do estudo, e aí, para identificar qual era o percentual de cada um dos grupos, a gente calculou o número de tags aplicadas, né, o número de inputs aplicados, dividido pelo número total de posts, levando em conta que alguns posts têm mais de um grupo representado, e aí, na sequência, a gente vai ver um pouquinho mais no detalhe que dados a gente encontrou com essa metodologia. Bom, aqui estão os grupos estudados, né, os grupos que a gente identificou. São 10 grupos ao todo: mulheres, homens, negros, brancos, público de LGBTQIA+, gordos, idosos, pessoas com necessidades especiais, né, ou deficientes físicos, amarelos e indígenas. Ao todo, identificamos 10 categorias, né, como eu comentei um pouco mais cedo, a gente identificou um número extenso de marcas, e para facilitar até a interpretação desses dados, a gente agrupou essas marcas, inclusive porque o objetivo aqui não é focar numa ou noutra marca específica, mas a gente vê como que o segmento se comporta. Bom, aqui algumas considerações que a gente acha relevante, só para deixar vocês um pouco mais a par. Como a Vivi adiantou, né, a gente fez esse estudo baseado no ano inteiro. O ranking das principais anunciantes, ela não muda muito de um ano para o outro, pelo menos não mudou muito de 2018 para 2019. Mas em 2018, na primeira edição do estudo, a gente fez com um recorte de período um pouco menor. Já em 2019, a gente usou o ano inteiro, inclusive porque a maior parte dessas marcas que apareceram no ranking de 2019, elas já estavam setadas, então a gente conseguiu pegar um período mais extenso. Um outro ponto que é importante aqui é em relação ao colorismo. Para o tagueamento, nós usamos uma mesma tag para negros de pele clara e para negros de pele retinta. A gente sabe que existe uma diferença, né, de tratamento, de experiência, de vivência social, dependendo do tom de pele, mas aqui, como o nosso objetivo é um pouco mais amplo e contempla outros grupos, não só negros, a gente fez esse agrupamento, independente do tom de pele, mas a gente acredita que faz sentido a gente olhar com um pouco mais de detalhe também para essa questão, só para vocês terem isso em mente. O público LGBTQIA+, também foi identificado, mas a gente precisa colocar aqui algumas ressalvas, porque era preciso que a gente identificasse uma figura pública que se enquadrasse nesse grupo, ou que a publicação demonstrasse afeto nas fotos ou nos vídeos analisados. E um outro ponto em relação a pessoas com necessidades especiais, a gente, inclusive, depois traz alguns comparativos do quanto esses públicos aparecem versus a população brasileira. É importante a gente considerar que nem todas as deficiências, nem todas as necessidades especiais, elas são físicas. Então, não são todos os casos que a gente consegue identificar de maneira explícita. Ainda assim, a gente sabe que existe um percentual bem baixo comparado com a população, mas é importante a gente ressaltar isso, porque não são todas as deficiências que são perceptíveis numa foto ou num vídeo. Bom, vamos ao que interessa, discutir aqui alguns resultados. Primeiro que a gente traz para vocês um ranking mesmo, né, desses grupos, como que esses grupos apareceram ao longo da análise do ano. Então, a gente colocou aqui na ordem que eles mais aparecem. Fica, né, nítido no gráfico que 87% das publicações são de pessoas brancas, 87% desse público aparece nas publicações. Na sequência, a gente tem mulheres, que são presentes em mais de 70%.
homens, que aparecem 62%, pretos com 34%, a gente vai discutir isso um pouco mais no detalhe, mas esses são os 4 principais grupos que aparecem, mas ainda assim a gente percebe uma diferença bem nítida entre brancos e negros, por exemplo, com uma diferença percentual bem expressiva. Na sequência, tem idosos, gordos, LGBTs, amarelos, pessoas com deficiências e indígenas, que, como vocês podem ver no gráfico, tem uma diferença muito expressiva quando comparado aos 4 primeiros grupos. Aqui a gente traz um comparativo de 2019 versus 2018, né, o segundo e o primeiro ano de estudo. Então, a gente coloca aqui também nessa mesma sequência para a gente ver quais foram as categorias que diminuíram ou cresceram em relação ao ano anterior. Então, a gente vê que apenas um grupo teve uma presença maior do que a do primeiro ano do estudo, que foi o grupo de pessoas brancas. As mulheres se mantiveram no mesmo patamar, homens teve uma pequena queda, mas os pretos foram que tiveram a menor representação entre os principais grupos e que mais perdeu em representatividade, caindo 10 pontos percentuais. E a gente vai ver um pouco mais para frente, tanto desse grupo especificamente, quanto dos demais grupos que sofreram quedas e já era subrepresentado na primeira edição. E aqui a gente traz também um comparativo que eu acho que é super importante, que são os percentuais de cada grupo que a gente identificou, comparando com a população brasileira. É importante a gente levar isso em consideração, porque a gente precisa ter sempre uma referência para identificar se aquele grupo é ou não subrepresentado. Então, a gente usou o percentual da população brasileira para discutir esses pontos. Aqui a gente vê algumas discrepâncias mais evidentes, né, como o grupo de negros, de gordos, de LGBTs, pessoas com deficiência, e aí mais para frente a gente vai discutir cada um desses grupos onde há uma disparidade maior. Exatamente. Como a Aline falou, a gente tem uma disparidade bem grande, né, do percentual da população brasileira em relação à presença desses grupos na publicidade digital. Então, falando da população negra, que é maioria, né, representa 56%, nós tivemos a representação das peças em 34%, né, nas peças com pessoas negras, e comparando ao ano de 2018, nós tivemos uma queda de 10 pontos percentuais. Então, já começa uma reflexão, uma provocação de que a gente não teve uma evolução na representação desses corpos no ano de 2019, né? E a gente sabe que, na verdade, existem estudos, né, que comprovam já que a população negra tem um potencial econômico. Então a gente trouxe até um dado aqui do Instituto Locomotiva, né, que eles consomem mais de R$1 trilhão ao longo do ano, tanto empreendendo quanto consumindo, mas nesse estudo a gente viu que o grupo ainda é subrepresentado e entra em destaque em 3 segmentos, né? Então a gente também restringe o poder de compra desse grupo quando a gente vê essa representação em apenas 3 segmentos, já que a gente está falando da maioria da população brasileira, né? Pois é, Dani. Inclusive, aqui a gente destacou quais foram os segmentos onde os negros aparecem com maior frequência. Então, observem aí os 3 principais segmentos: alimentos, financeiro, higiene e beleza, com 48%, 45% e 36%, respectivamente. Eles ainda são baixos comparado com a população brasileira, que é composta 56% por negros. E aqui a gente fez um destaque para a categoria de financeiro e para a categoria de higiene e beleza. Por quê? Esses 2 segmentos, eles compõem uma base elevada da base do estudo. Então, o financeiro é 23% da base total do estudo, né, uma única categoria das 10, e higiene e beleza compõe 20%, ou seja, esses 2 segmentos juntos somam 43%, e são eles que mais representam os brasileiros. Isso significa dizer que se a gente não tivesse esses grupos, muito provavelmente o percentual de negros, que já é baixo e já caiu em relação ao ano anterior, seria ainda menor. Então, acaba que esses 2 segmentos puxam esses números para cima. É uma reflexão que é importante de ser feita, porque a gente vê os outros grupos com percentual ainda mais baixo.
Exatamente, né? E apesar da população brasileira estar envelhecendo, né? Existem algumas projeções que daqui a 10 anos a população brasileira o Brasil vai ser o 5º país com uma população mais idosa. A gente não vê isso na publicidade também. Nós temos 28 milhões de pessoas idosas no Brasil, e olhando para o estudo, a gente teve a presença só em 7% das peças, né? Além disso, a gente entende que tem a questão de inclusão digital, que em muitos momentos, muitos idosos ainda não acessam a internet por vários motivos, né, por receio e tudo mais, mas mesmo assim, hoje, da população idosa, 34% da população idosa já acessam a internet, tanto para entrar, conversar, compartilhar momentos, compartilhar conteúdos, na verdade, trocar mensagens com a família, né, pesquisar preços, né. Eu acredito que até nesse momento de pandemia, a gente vai ver uma mudança muito forte também, falando desse grupo em relação ao consumo da internet. E falando do Facebook, que foi nosso objeto de estudo, né, nós observamos que esse grupo tem interesses diversos, né? Então, quando a gente considera o universo dentro do Facebook da população idosa, a gente vê que tem mais de 6 milhões de pessoas com interesses em viagens, a gente vê que tem mais de 4 milhões de pessoas com interesses em automóveis. Então, existe também a reflexão de como que a gente está representando essa população idosa dentro da publicidade. É claro que esses dados do Facebook a gente nunca pode equiparar ao IBGE, porque a gente está falando de uma plataforma que existem variáveis que a gente precisa considerar. Então, muitas vezes pessoas têm mais de uma conta no Facebook, algumas pessoas não têm a idade que se refere dentro da ferramenta, mas a gente sabe que é um grupo em potencial e que a gente precisa entender como que a gente vai representar esses corpos dentro da publicidade. A gente ainda vê que eles são representados em poucos segmentos, e a Aline vai detalhar um pouco melhor isso. Bom, pois os idosos, apesar de não terem uma mobilização social, né, digamos assim, em voga nas redes sociais, a gente considera que é muito importante entrar um pouco nesse detalhe pelo potencial de mercado, pelo potencial econômico, de poder de compra, e ao contrário do que a gente pensava alguns anos atrás, né, a gente vê que esse cenário tem mudado e que essas pessoas que antes não estavam presentes nas redes sociais, elas estão cada vez mais, e isso é importante da gente levar em consideração também, porque essas pessoas estão ali, são potenciais consumidores, e a gente ainda está ignorando a presença dessas pessoas na internet. Então, a gente destacou aqui 2 segmentos onde os idosos tiveram uma participação um pouco mais significativa. O segmento financeiro, né, mais uma vez, com 25%, ou seja, até maior do que a população brasileira idosa hoje. E o segundo grupo foi o grupo de varejo, onde os idosos estão mais presentes, com 11%. Mas aí reparem que tem uma diferença bem expressiva entre um segmento e outro. A gente destacou esses 2, mas os demais grupos, as demais categorias, esse grupo foi subrepresentado. E falando muito, a gente ainda vê na publicidade uma visão muito estereotipada dos corpos, né? Então, pensando que a população brasileira, 55% da população brasileira está acima do peso, a gente vê a representação desses corpos e apenas 5% das peças, então é uma desconstrução também, até para inclusão desse grupo, né? Para quando esses grupos eles não têm visibilidade em publicidade, eles também se tornam grupos. Existe um questionamento, essas pessoas também elas vão buscar um corpo ideal, uma forma ideal que não reflete a realidade delas, né? E até falando do Brasil, né? De um país tão diverso que a gente tem, tão miscigenado, né? A gente ainda está refletindo num padrão bem inalcançável, assim, para muitas pessoas. Exatamente, essa questão da visão estereotipada de corpos, né, que privilegia uma imagem de um padrão magro, com uma estética mais, que já vigorou durante muito tempo, inclusive tem sido alvo de muitas discussões
nas redes sociais por influenciadores contra a gordofobia, e essa invisibilidade é uma questão que é muito importante de ser levada em conta. Aqui a gente destacou os 3 segmentos onde mais aparecem, e reparem que comparando com os outros grupos que a gente viu até agora, esse percentual ele é bem menor. O máximo de representação que a gente encontrou foi no segmento financeiro, mais uma vez, mas apenas com 9%. O segmento de alimentos aparece em 8%, e 5% em higiene e beleza. Então, reparem que é um grupo ainda invisibilizado, e quando o pouco que ele aparece, ainda assim, é um percentual pouco expressivo. E quando a gente fala do grupo LGBTQIA+, nós vemos que teve uma queda de 2 pontos percentuais, né, da representação desse grupo, comparado ao ano de 2018, mesmo fazendo parte de 10% da população. Nós fizemos também nós vimos o estudo durante o ano, e nós percebemos que esse grupo, ele se destacou com mais presença na publicidade durante o ano, no mês de junho, por conta do orgulho LGBT, e a gente sabe qual que é a nossa provocação que a gente tem que pensar. Essa inclusão tem que ser ao longo do ano, né? A gente tem que naturalizar esses corpos ao longo do ano em toda a publicidade também. Bom, e aí, dando continuidade, né, olhando para alguns segmentos onde a presença LGBT foi mais notável, a gente destacou aqui o segmento financeiro, que, né, como apareceu na maior parte dos casos, representa o público LGBT em 3%, e o segmento de higiene e beleza, né, as marcas de higiene e beleza, que já priorizam um pouco mais, mas ainda assim é um percentual muito baixo, tanto comparando a estimativa de média da população, quanto olhando para os outros grupos. E reforçando o que a Dani comentou, a gente já percebeu uma presença pouco expressiva no primeiro ano do estudo, que foi de 6% no primeiro ano. No segundo ano, essa representatividade caiu 2 pontos percentuais, e esse ponto em destaque além de a gente ter uma queda no geral, a gente percebeu que houve um pequeno pico somente numa determinada época do ano, em junho, ou seja, as marcas têm se apropriado para falar sobre essa mobilização, apoiar o movimento LGBT, apoiar direitos sociais que esse grupo ainda luta para conquistar, porém, a gente não percebe esse público tanto com pessoas quanto com influenciadores presentes na comunicação ao longo de um ano inteiro. E para finalizar, assim, os principais pontos desse estudo, né, a gente vê que PCDs e indígenas, eles são praticamente invisíveis. Então, quando a gente fala dos PCDs que compõem 24% da nossa população, eles tiveram representatividade no estudo só de apenas 1%, e quando a gente fala de indígenas, né, que representam 1% da população, eles não tiveram, a presença foi nula, né, durante o momento, o tempo que a gente fez esse estudo, né, o tempo de estudo. E aí a gente já vai começar com as provocações, com algumas conclusões, que a gente, reflexões, né, durante todo o estudo, que a gente pensou que tudo isso. A Aline vai falar um pouco mais. Bom, como vocês viram, não são conclusões positivas, né? A gente vê que a maior parte dos grupos que mais representam a população brasileira não são vistos, não são percebidos na publicidade. Então, aqui a gente destacou alguns itens onde a gente quer provocar um pouco mais, porque é um cenário bem distoante da realidade brasileira. Então, o primeiro cenário que a gente destaca é a presença de homens e mulheres brancas, né, que assumem esse protagonismo. Mesmo um país onde 56% da população é negra, a gente vê que a comunicação digital não se equipara à população brasileira. A questão de representatividade, né, tanto no time de influenciadores, quanto de personagem desses posts, e a gente está com uma coisa que é importante, né, a gente tem mobilizações, inclusive, de influenciadores negros, que discutem essas pautas, que colocam isso em evidência, e que têm autoridade para falar sobre
diversos temas, não só sobre as causas em que eles representam, e eles não costumam ser considerados. Muitas vezes, inclusive, são considerados apenas quando a marca quer discutir uma determinada causa, sem levar em consideração que eles impactam, têm um potencial de impacto muito alto, e que tem propriedade para falar de outros assuntos, além de ser porta-voz das causas que eles defendem. Um outro ponto que a gente achou relevante colocar, embora a gente não tenha entrado nesse detalhe, tá? A gente não chegou a detalhar se numa imagem onde eu tenho negros e brancos, por exemplo, como que essas representações aparecem, se elas reforçam estereótipos, se elas estão numa figura de aparição secundária ou como protagonista. A gente não entrou nesse detalhe para trazer esses números em específico, mas a gente percebeu isso, como os homens brancos, eles costumam ser colocados como figuras bem-sucedidas, enquanto homens negros aparecem de uma forma secundária. Isso também é notável, né, quando a gente leva em consideração alguns segmentos de bens de consumo que são mais acessíveis, digamos assim, e é onde as pessoas negras aparecem, enquanto bens que têm um custo mais elevado, essas pessoas, esses grupos, eles são invisíveis. Exatamente, e complementando, né, o que a Aline falou, a gente vê que a publicidade ainda tem uma visão muito eurocêntrica de representação dos corpos, tá? Na sua maioria corpos brancos e num padrão de estética que muitas pessoas julgam o ideal de estética, né? E isso não reflete a diversidade que existe no Brasil. Então, a publicidade digital não está refletindo o que nós somos realmente. Em relação à representatividade, a gente sabe que a percepção que as pessoas elas constroem das marcas está totalmente atrelada à forma como elas se veem. Então, é muito uma provocação, uma reflexão de inclusão da diversidade, tanto nas empresas quanto nas agências de publicidade, em todos os processos, né, participar de todos os processos para que realmente isso reflita, né, no momento em que essa representação for para a rua, quando a gente for falar com as pessoas, a gente sabe, a gente vê que a cada dia mais o consumo da marca, ele tem, as pessoas querem entender o que essas marcas fazem socialmente. A gente sabe que a diversidade tem um impacto social, porque a partir do momento que você representa esses grupos, né, que esses grupos se veem, eles se sentem, tem uma sensação de pertencimento na sociedade. Então, a gente, como papel de comunicadores, de empresas, a gente tem que bastante de repensar enquanto a diversidade ela é importante e sem contar da questão do impacto econômico também, que é muito bom a gente levantar esse ponto, porque a gente sabe que empresas mais diversas, elas são mais criativas, incluir a diversidade. Existem alguns estudos que mostram que existe um crescimento econômico, lembrando que as pessoas elas vão consumir mais também. Então, a diversidade dentro das empresas e na publicidade só tem a agregar, sabe? Essa questão de pertencimento desses grupos que muitas vezes, que na maioria das vezes já são invisibilizados na sociedade. Então, é muito uma provocação para a gente refletir nesse contexto também. Além disso, a gente viu que as minorias, elas desaparecem, e aí os grupos minoritários, eles tiveram uma participação quase nula em todo o estudo, então é uma provocação de como a gente insere essas pessoas, né, como as marcas conseguem inserir esses grupos durante esse estudo. Eu tive essas provocações, eu pensei em várias coisas, porque não dá para pensar em diversidade sem pensar em tudo isso, né, em toda essa engrenagem que move, o que vai para a rua, que as pessoas consomem, né. Uhum. Gente, só para fechar aqui então, né, a gente pensou também nos desafios a partir dessas conclusões. Quando a gente começou essa edição, a gente estava assim, achando que a gente ia ver muitas melhorias. Não foi bem esse cenário que a gente encontrou. Eu acho que as empresas estão num ritmo de aprendizado, de entender realmente as causas, enfim. E eu acho que a gente tem que continuar nesse caminho, né? E a gente traz 3 desafios principais.
a questão da representatividade, né, das peças, então tirar o foco só desse grupo branco, masculino, enfim. A gente trabalhar, né, consequentemente, a participação, principalmente, né, ali do grupo dos negros, e também das outras minorias que tiveram diminuição de participação nesse ano, e a variedade de silhuetas, né? Então a gente vê que ainda tem um ideal muito de juventude, um ideal muito de magreza, né? E aí a gente quer também ter essa comunicação mais diversa quanto a isso, tá? Bom, aqui tem esse e-mail, tá? Para mais informações sobre o documento. Se tiverem perguntas também que ficarem depois, vocês podem redirecionar para lá, que eles nos acessam, tá? Eu queria também só agradecer ao espaço, né? Então, muita gente pergunta assim, o que eu posso fazer na minha empresa ou na minha marca, né, para ter mais diversidade? E a gente sabe que cada caso é um caso, né? Mas eu acho que o espaço que a SA e a iLife dão para a gente de fazer esse estudo, de apresentar para o público, de chamar um monte de gente do mercado, já é algo que, assim, é uma ação muito forte para a gente, tá? E eu queria agradecer o espaço, então, eu acho que esse é um dos caminhos, dar essa voz para quem quer estudar, quem quer falar, e, enfim, claro, tem vários outros, como eu comentei, né? E acho que para encerrar isso, acho que vale, assim, a gente ter essa reflexão como profissional, né, do que a gente está perdendo de mercado, do que a gente pode fazer de ações, de como a gente pode auditar também um pouco da comunicação das nossas marcas, né, para elas serem mais diversas. E acho que para encerrar isso, eu abro aí para quem tiver questões e tudo mais. Tá? Então a gente ainda está um tempinho aqui para responder vocês, ou se tiverem comentários, críticas, também estamos aqui. Bom dia, quem está falando é o Gerson Botelho, eu sou da Vigor. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que trouxeram essa reflexão e que trabalham, né, no monitoramento das redes sociais. Quais são os desafios que vocês viram ou que vocês já ouviram falar de empresas ou de iniciativas que apostaram em incluir as minorias dentro das suas publicações digitais? A gente aqui está falando do digital, mas uma organização, uma iniciativa que faça isso para o digital deveria refletir isso também nas suas outras realidades, inclusive se for um grupo de pessoas trabalhando juntos, um grupo que ele tenha essa forma heterogênea, mas pensando que na maioria das situações as empresas começam pela normatividade e depois abrem a cabeça para isso, quais foram os principais desafios que vocês viram de iniciativas que eram normativas e que decidiram seguir por esse caminho? O que elas enfrentaram, se tiveram baixa adesão, se tiveram uma troca de público? Conta um pouquinho para a gente que que está do lado de quem pode tomar iniciativa a esse favor, mas precisa, de certa forma, endereçar ou se não é se preparar, mas é se articular. No meu caso aqui, no nosso caso aqui, temos alguns representantes da Vigor aqui ouvindo dentro da organização para entender quais são os possíveis impactos ou iniciativas que a gente deva tomar internamente, entendeu? Assim, não sei se eu me fiz explicar, mas é muito mais para entender na experiência de vocês como a gente pode ter essa iniciativa e, ao mesmo tempo, se preparar com alguma mudança, seja ela de perda e ganho de novo público, de maior ou menor adesão, e, acima de tudo, que não seja uma ação, antes de tudo, política, mas que seja humana, porque é isso que compõe com quem a gente está falando. Né?
Acho que eu posso começar, como eu sou também de planejamento. Quando a gente faz um planejamento de uma ação, de alguma coisa que entra nesse campo, né? Em geral, a gente conversa muito primeiro, né, com quem a gente vai representar. Então, a gente recomenda que a comunicação seja construída com parceria. Mas é claro, assim, que a gente também faz um mapeamento dos riscos, tá? Eu não vou mentir que, às vezes, dependendo do que a gente for abordar, do público, pode ser que a gente tenha haters, né? E aí é feito um trabalho de planejamento já considerando isso e de testes também, tá? Então, a gente sempre gosta de ter essa postura com qualquer estratégia que a gente vá seguir, né, aqui na SA ou junto com a iLife. E aí, por isso que a gente sempre atua muito junto com o monitoramento também. Enfim, aí eu acho que tanto a Aline quanto a Dani podem me complementar, né, do ponto de vista de mídia, de segmentação, e a Aline também falar um pouco de monitoramento, mas usando dessas ferramentas a gente consegue também, né, se precaver quanto a isso, né, mas eu acho que, assim, cada marca vai ser diferente, né, depende do target da marca, depende de N fatores, que aí a nossa ideia é sempre planejar antes, né? Então, acho que é isso. Joia, obrigado. Não sei se alguém mais quer respondeu, mas eu não sei se respondeu, mas eu acho que isso, assim. Ou seja, eu acho que a resposta mais sincera é sim, existe um risco de uma mudança que precisa ser cuidado. E assim, como aqui no nosso caso da empresa, a gente não fala no negócio no nosso nome, a gente precisa sempre ter essa ponderação para que a gente atue de uma forma orgânica com o ambiente organizacional, entendeu? Mas acho que é um despertamento para uma sexta-feira muito interessante isso. Exatamente, é isso. A gente prefere ser sincero e falar, gente, às vezes hater vai ter mesmo, sabe? Então, é isso, é se preparar. Eu acho que algumas marcas, elas compraram a briga, e elas atuam assim, já vendo que isso traz resultados positivos, né? Mas eu acho que às vezes é isso, tem que comprar briga mesmo, assim, mudar a cabeça. Um ponto que eu acho que eu percebo muito é que muitas vezes acaba que esses haters eles vêm quando a marca não trabalha com isso regularmente na comunicação, ou seja, não é uma coisa que faz parte e eventualmente por algum movimento externo a marca resolve abraçar uma determinada causa e aí ela acaba sendo acusada de oportunista, né? Porque essa é a imagem que passa. Mas as marcas que já fazem esse trabalho com o passar do tempo, que fazem essa inclusão sem necessariamente precisar levantar uma bandeira, ou seja, a comunicação é uma reflexão, um reflexo, aliás, do que a empresa valoriza internamente. Então, geralmente essas inclusões, elas sofrem um certo ataque, né, de haters quando as pessoas percebem que não era uma marca que trazia isso como um valor e, de repente, porque existe uma movimentação ou uma pressão contra, elas passaram a falar sobre isso, publicar sobre isso. Quando a gente trabalha de uma forma orgânica mesmo, Gerson, como você falou, o que a gente percebe é que não existe um ataque, pode até existir, mas eles são bem pontuais, né, numa mobilização contra a marca, porque as pessoas já entendem que aquilo faz parte dos valores da marca, faz parte dos valores da empresa, então a comunicação reflete algo que está sendo construído internamente, e não fazendo um posicionamento a favor ou contra uma determinada causa. Então, acho que a gente pensar como que a gente reflete isso, como que a gente toma iniciativas internas em relação a inclusão, contratação, valorização dessas pessoas para que elas cresçam, se tornem líderes dentro da empresa, é algo que a reflexão na comunicação ela vai acontecer e não corre o risco da marca querer se apropriar de um assunto da qual ela nem valorizava até pouco tempo atrás. Então, isso pode ser feito de uma maneira sutil e tranquila, e assim, a gente não percebe diferenças em relação a métricas ou engajamento, tipo, é algo que se a gente realmente trabalhar de uma forma orgânica na marca, as pessoas entendem que a comunicação reflete o que a empresa é por dentro,
e essas discussões ficam menos nesse contexto de levantar uma bandeira e, sabe, assumir um outro determinado lado, e sim trabalhar com diversidade, porque tem N vantagens em se fazer isso, além da gente representar melhor o público que consome os nossos produtos, que conversam com a gente, que interagem com a gente também expande o nosso olhar para os consumidores que são potenciais, mas que a gente ainda não conseguia contemplá-los, ou seja, se a gente não fala com eles, eles também não se veem no nosso produto, não se veem parte das nossas marcas. Espero ter conseguido te responder. Boa. Eu acho que a Vivi e a Aline já pontuaram tudo. Eu acho que o desafio para as marcas que estão começando é conseguir naturalizar isso dentro da comunicação, e até como a Vivi falou, existe todo um trabalho de planejamento, de mídia e de pensar como que a gente vai responder, se posicionar enquanto a marca quando tiver algum momento de crise por algum posicionamento, mas eu acredito muito que esteja muito atrelado quando as pessoas, elas de alguma forma não veem isso internamente das marcas. Então, esse questionamento dos haters é muito maior mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, desculpa. Vamos lá. Oi, meninas, eu queria fazer uma pergunta, aliás, duas, para ajudar aí vocês também. Primeiro, como é que a segmentação de mídia pode ajudar as marcas que queiram correr menos riscos em representar a diversidade, né? É aconselhável criar mídias específicas para essas diversidades, e quais diversidades eu posso segmentar? Então, a gente não... você vai fazer a outra Não, pergunta? e a segunda é, como é que as agências podem melhorar o seu time, né, seu staff, para ter mais diversidade também e, consequentemente, produzir coisas um pouco mais diversas, né, campanhas e comunicação. Desculpa, Alessandra, eu te cortei. Mas, assim, falando de segmentação de mídia, a gente não consegue fazer esse recorte por raça, a gente não consegue fazer esse recorte por raça. Então, o que a gente consegue fazer para falar com grupos específicos está muito relacionado a interesses, mas isso também não... Quando a gente fala de LGBTQI+, quando a gente fala do grupo de pessoas negras, quando a gente fala do PCDs, a gente não consegue segmentar especificamente para essas pessoas, a não ser com interesses. Por exemplo, eu tenho um interesse na parada LGBT, porém eu não sou homossexual, mas eu tenho esse interesse. Então, não quer dizer exatamente que eu vá estar impactando essa pessoa em específico. E, assim, o que a gente consegue fazer é mais o corte de idade, que aí é por isso que a gente trouxe esse universo que existe dentro do Facebook, e não é a nossa recomendação a gente segmentar especificamente para esses grupos, porque a partir do momento que a gente está falando de representação, é que isso esteja inserido organicamente dentro das marcas. Então, quando a gente pensa em, tudo bem, eu vou falar, ok, eu sou muito impactada por conteúdo com pessoas negras, porque eu consumo muito conteúdo no Facebook, Instagram, eu sigo vários influenciadores, então, conforme o Facebook entende que meu interesse maior está relacionado a pessoas negras, porém, quando a gente fala da representação da marca, a gente não aconselha isso, porque a gente pode também se aproveitar de alguns momentos que são importantes para esses grupos, né?
E aí a gente não vai estar representando, né? A marca ela vai estar impactando somente esses grupos na comunicação geral da marca a gente não vai ver isso organicamente no dia a dia. Então, não é uma recomendação e até não existem essas possibilidades, a não ser de alguns contextos, de algumas outras segmentações de remarketing, mas falando assim, no geral, não é o nosso direcional. Em relação a como incluir, a gente sabe que existem vários desafios, então que existem já vários programas, né, de inclusão nas agências, né, a própria SA também já teve alguns programas de inclusão dentro da agência, a gente vê isso, que existe já um movimento de todas as agências, mas é importante que essas pessoas, elas estejam presentes em todos os patamares, né, em todos os steps. Quando eu digo exista alguém com um cargo de uma tomada de decisão ali no final, sabe, para que, de repente, isso não pare em algum momento dentro das agências. E aí a gente sabe que é um desafio de inclusão, de como que essas pessoas elas vão se inserir no mercado, porque muitas vezes existem... muitos grupos não estão preparados para as exigências, então tem que repensar também essa forma de seleção dessas pessoas, né? E o suporte que essas pessoas vão ter dentro das agências, das empresas, para esse desenvolvimento, para que seja um desenvolvimento contínuo, né? Para exatamente uma pessoa que de repente entrou como analista, daqui a uns anos ela está com um cargo de gestão e aí ela vai ser inspiração para outras pessoas, uma pessoa negra com cargo de gestão, um LGBTQIA+, com cargo de gestão, e isso motiva as outras pessoas que estão começando também, e aí quando tem pessoas em todas essas etapas, a gente vê que a publicidade ela é muito mais genuína, né? As pessoas também não vão questionar, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu trabalho com publicidade e eu vejo que o cuidado que a gente tem com as pessoas, da forma de representar as pessoas. Então, eu acho que são vários movimentos que tem que acontecer, não é uma coisa simples, mas eu acho que é uma coisa... Não tem como a gente pensar em publicidade sem pensar nessa evolução. Eu vejo muito por esse lado. Eu não tenho uma pergunta, mas eu queria dar um relato aqui sobre a importância desse estudo como ponto de partida para algumas mudanças, né? Embora a SA 365 faça parte do estudo, no ano passado, por exemplo, ficou muito evidente que a comunidade trans não era muito bem representada na propaganda, foi uma das coisas que a gente observou. E olhando para a agência, foi um dos públicos que eu percebi que não tinham representatividade dentro da agência, né? Então, não tinha trans dentro da agência, e aquilo chamou a atenção, né, de toda a liderança, e a gente resolveu correr um pouco atrás para entender como que a gente ia absorver profissionais, né, trans dentro da SA 365. A gente, claro, no primeiro ponto a gente foi barrado em cima daquela desculpa, né, que isso acabou se tornando uma desculpa, mas aquela condição de que muitos trans não conseguiam chegar ao mercado de trabalho por conta de tudo que eles têm que passar para que estejam formados e prontos para ingressar numa agência, talvez com os critérios, né, de seleção que nós tínhamos, e aí nós fomos atrás de ajuda da sociedade. E acho que é interessante esse estudo como esse ponto de partida, né, de você entender quem são as pessoas que já estão organizadas em volta desse tipo de problema. Eu tive a eu tive a felicidade de conhecer o pessoal do Transempregos, que nos explicou exatamente o que acontecia, né? E ela falou, olha, vários desses programas eles morrem porque você não tem o trans, né, o profissional trans não consegue, né, ter a qualificação necessária. E a gente teve que realmente montar um esquema um pouco diferente. Então, ao invés de simplesmente abrir uma vaga específica para trans, para que, né, esse grupo fosse representado na agência, e é bem importante dizer, né, que não ser representado por qualquer questão
ideológico, de bondade, ou de qualquer coisa desse tipo. Não, por uma questão até de negócio nossa, né? Se eu tenho um grupo que consome e ele não está dentro da agência, eu não sei conversar com ele, né? E se eu não sei conversar com ele, eu acabo afetando as minhas marcas também, né? Então, é importante, a gente aprende muito com as pessoas, e aí a gente fez um esquema diferente, que é um projeto de formação desses profissionais. Então, alguns pontos que eles colocaram, olha, não adianta você dar uma bolsa de 2 anos, porque a pessoa vai acabar não conseguindo se formar. Então, a gente trouxe, né, profissionais trans com um contrato de 4 anos para que essa pessoa pudesse, pelo menos, ter o auxílio da graduação dentro da agência, né? Obviamente, a agência está ajudando com um percentual dessa graduação dessa pessoa. Então, a gente acaba tendo que recorrer à sociedade para entender onde que o calo aperta, né? Porque às vezes a gente não tem a visibilidade disso, e conseguir trazer essas pessoas com as condições certas, né? E saber que agora, sim, a gente não pode se esconder atrás de algumas condições que são, na verdade, consequência dessa falta de representatividade ou de situações sociais que se repetem há centenas de anos em alguns casos, né? Então, a gente realmente precisa entender que tem que abrir um pouco esse espaço, seja no critério de desempate, seja fornecendo mais condições para que as pessoas se formem aqui dentro, né, dentro das empresas, mas é essencial que exista essa representatividade, e eu acho muito maduro quando vocês falam, né, eu comentei com vocês quando eu vi esse estudo pela primeira vez, quando vocês falam que isso é uma questão econômica também, né? Eu acho assim, é meio surreal um país que você tem uma participação de uma população negra, por exemplo, tão grande, né, na economia, obviamente, e uma representação da propaganda tão pequena, né? E assim se repete com vários grupos, né? Então, eu queria parabenizar vocês pelo estudo e dizer que, embora ele aconteça dentro da agência, ele é sempre inspirador até mesmo para a gente, né? É sempre o começo de uma discussão e de uma reflexão que tem provocado mudanças todos os anos. Bom, gente, mais alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Ô, Vivi, é o Gerson de novo, só mais uma. Olá! Queria te pedir Pode falar. para você compartilhar um pouquinho o seguinte: acho que vocês devem ter acompanhado já algumas marcas que fizeram opções para serem cool, para serem atualizadas, de fazer inclusões sem necessariamente o resto da organização se comportar dessa forma, e daquilo que o público conhece. E isso ter jogado, por não ter sido feito com propriedade e com verdade, muito mais de uma forma, deixa eu cumprir a minha parte nesse aspecto, tiveram algum prejuízo. Vocês têm algumas de vocês, ou vocês aí da agência, podem compartilhar conosco sobre cuidados, assim, já falaram sobre cuidado de seleção nessa representatividade e tudo, mas acho que tem que ter um cuidado também quando a gente for falar sobre esse movimento e o quanto que a organização ou a marca como um todo, aos poucos, tem que fazer essa curva, porque ela não é como, eu costumo raciocinar por metáfora, não é como estacionar uma bicicleta, eu acho que é como atracar um navio, tem que ser com cuidado e com tempo, entendeu? Sim, com certeza. Eu acho que eu posso comentar, existe até um termo, assim, né, de mercado, que é o pink money. Se quiserem pesquisar, tem muito sobre isso, mas é só um dos exemplos do que não fazer, né? O pink money é um termo da comunidade LGBTQIA+, para as marcas que, por algum interesse, só fazem ativações pontualmente com esse grupo, realmente para lucrar em cima nessas datas. Então, eu patrocino a parada LGBTQIA+, porém, o resto do ano não tem nenhuma outra iniciativa, porém eu não tenho funcionários dessa comunidade na minha empresa. Então, esse realmente um movimento que ele é bem forte, né? E o que acontece é que, assim, você tenta apoiar, às vezes, pontualmente, né, sem nenhuma estrutura,
E em vez de ter um resultado positivo, você tem um boicote da comunidade, porque a comunidade se recusa daí a realmente fazer parte disso, não se sente representada, né? Então, acho que, assim, tem vários fails, assim, que se vocês buscarem, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas vocês vão encontrar, né? O próprio Facebook, ele tem promovido, né, a questão de diversidade com alguns anunciantes, e eles têm feito até um encontro, né, entre a comunidade em si, né, e os anunciantes para terem programas estruturados, né? Então, às vezes são coletivos ou são influenciadores desses segmentos que ajudam a construir a estratégia em conjunto para também minimizar o risco, tá? Então, eu acho que, assim, o que fazer seria meio que esse caminho, né, de discutir junto, de realmente formatar os programas antes de sair só fazendo, né? A gente sabe que às vezes até a intenção é boa, só que assim, tipo, a intenção, né, o consumidor, a comunidade, ela não vai pensar na intenção, né? Ela só vai ficar com raiva ali e vai ter um backlash, né? Vai ter esse ataque oposto, né? Então, acho que esse é um dos exemplos que eu consigo lembrar. Aí, Dani e Aline, não sei se tem algum outro exemplo em mente também. Olha, eu tenho algumas experiências com clientes e empresas que queriam entender um pouco mais, né, que cuidados a gente poderia tomar, e eu acho que um caminho que é muito viável, principalmente quando a gente está falando de uma campanha, né, ou de um posicionamento que a empresa vai começar a adotar, e falar mais sobre isso via assessoria de imprensa, via comunicação em redes sociais, justamente esse debate com um determinado movimento social. Eu já acompanhei, por exemplo, algumas marcas que tinham uma campanha que o público era muito voltada para o público feminino, por exemplo, falando sobre assédio, violência, e era uma marca que tinha muita propriedade, tinha muito background para falar sobre o assunto, porque existem inúmeros projetos internos, então, quanto a isso, a gente, inclusive, estava um pouco resguardado, né, porque existiam vários movimentos, então, mesmo que a pessoa não conhecesse, porque não é algo que a marca fala o tempo inteiro, mas a empresa tem vários projetos para poder tocar nesse assunto. Mas algo que foi muito rico é que antes da campanha ir para o ar, a empresa converse com essas redes, com esses movimentos sociais, porque muitas vezes é um olhar diferente que faz todo sentido, que faz muita diferença. Às vezes é uma hashtag que, por mais que ela faça parte do conjunto da campanha, que ela tenha a ver com a linguagem, a interpretação que ela pode ser dada não é tão positiva assim, ou seja, não cumpre o objetivo da empresa. Então, acho que é importante que a gente também pense nessas possibilidades, sabe, de discutir com movimentos, e assim, discutir abertamente, falar, olha, a gente tem uma campanha onde a gente acha importante valorizar isso, isso e isso, a nossa empresa tem trabalhos que são muito importantes nesse sentido, e a gente quer uma opinião, uma construção conjunta da sociedade para que a gente consiga comunicar com toda a nossa verdade, mas também ouvindo tanto para evitar, né, que a gente tenha, enfim, algum problema de boicote ou algo nesse sentido, mas também para que a comunicação atinja o propósito que ela realmente tem. Então, eu percebo alguns movimentos de, olha, a gente construiu essa campanha, essa era a ideia, e às vezes uma conversa com esses movimentos sociais fazem algumas adaptações que são super importantes, que muitas vezes só quem está na linha de frente dessas mobilizações percebe, e que eles vão ter um outro olhar, né, vão ter um olhar como o público que vai ser impactado por essa comunicação, que muitas vezes nem acompanhou todo o racional, mas que vai ver ali o produto final. Então, acho que é uma referência legal, assim, um exemplo de como a gente pode seguir alguns caminhos para conversar com a sociedade antes mesmo de colocar a nossa campanha no ar, e a gente já vai ter recebido esses feedbacks de pessoas e até evitar que a gente corra o risco, né, desnecessário, que muitas vezes não ter essa visão mais ampla do impacto possível daquela campanha. Isso pode ser resolvido via movimentos sociais que estão super abertos para discutir, que estão super abertos, inclusive, para explicar um pouco mais para a gente de quais são as pautas que são relevantes, por que a gente assume esse ou outro discurso, e aí eu acho que essa construção junto com a sociedade, junto com essas mobilizações que
tem se construído e crescido ao longo do tempo, faz a gente evitar ter um feedback extremamente negativo, quando a gente podia ter tomado esse cuidado uma etapa antes de levar a comunicação para a rua. Eu agradeço o comentário de vocês. Obrigado, hein? Imagina, obrigada a você. Bom, e aí, gente, mais alguém tem alguma dúvida ou comentário? Eu tenho um comentário. Eu sou a Lígia, sou da Vigor também. Bom dia. Gente, acho que todo mundo deve ter visto, acompanhado a questão da Crespinha, da Bombril, que aconteceu nessa semana, né? Acho que isso representa bastante de tudo que a gente está falando aqui. E eu queria trazer uma provocação aqui para a gente discutir, para a gente pensar que talvez, assumo que provavelmente não tenha uma pessoa de cabelos crespos ou negra na empresa para ter esse sentido, né, falar, poxa, fazer uma avaliação crítica do nome do produto, por mais que esse fosse um produto nos anos 50, né, hoje, no contexto de hoje, realmente não faz sentido. E aí, assim, acho que a minha provocação, meu pensamento para trazer aqui é o quão a gente não ter a representatividade dentro do time da empresa traz dificuldade tanto na comunicação quanto no desenvolvimento de produtos, né? Que muitas vezes a gente não tem esse olhar, como a gente não está, né? Eu, como uma pessoa que não faço parte dessas minorias, é muito difícil a gente ter esse pensamento naquele momento, né? E aí, trazer isso, esse pensamento, essa provocação, né? De como a gente trazer mais diversidade também ajuda a gente se comunicar com mais genuinidade, não sei como falar essa palavra, mas de forma mais genuína com esse público, né? Então, queria trazer essa história que está tão quente agora, nessa semana. Eu concordo com você, Lígia, porque por mais que a gente tenha suporte de algumas ferramentas no processo de pesquisa, né, para entender esse público que a gente vai falar, é muito diferente essas informações de acordo com as pessoas, as vivências das pessoas, as referências das pessoas, e existe uma linha muito tênue entre o que a gente fala internamente, entre os nossos hábitos e o que a gente leva para a rua. Então, por isso, e para mim é uma responsabilidade gigantesca, acho que para todos nós, né? Não só para mim, o que a gente fala na rua. Então, sim, eu acredito sim que se tivesse um grupo diverso, ele vai, na hora que chegar isso para alguém, né? Aí vai falar, não, mas esse contexto, vamos pensar, e assim, até pelo momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo e tudo mais. Então, eu acredito que a diversidade dentro das empresas e das agências é crucial, e assim, quando eu falo de diversidade, eu falo em todos os graus dentro da estrutura, sabe? Porque aí eu acho que assim, a gente consegue sim fazer uma publicidade mais genuína, e sim, uma ferramenta que a gente tem insights de comportamento, ela não vai refletir o que é a vivência de uma pessoa negra com cabelo crespo e de um LGBTQI+, são vivências ricas que tipo, ajuda muito na criação de um produto, seja na comunicação, na hora que tudo vai para a rua também. Eu acredito muito nisso também. Legal, obrigada. Li, você tocou num ponto que eu acho muito interessante, assim, quando acontecem essas crises, né, que vão para redes sociais sobre algumas marcas que erraram muito feio, tanto em relação ao posicionamento de produto, o nome do produto, até a comunicação, algum posicionamento que foi dado, o primeiro questionamento que as pessoas fazem mas não é possível, não tinha nenhum negro nessa empresa, não tinha nenhum negro na agência, né, exemplificando por causa do Bombril, mas isso é um questionamento que acontece em todas as outras quando uma marca, uma empresa acusada de ser racista, e é muito curioso, né, porque se a gente fizer essa reflexão, olhar ao redor, eu ouço o pessoal comentando, que fizer um teste do pescoço, né, que olhar para o lado, olhar para o outro, e a gente vai responder essa pergunta, e muitas vezes é uma resposta que não deixa a gente feliz, a gente olha para os lados e percebe que essas pessoas não estão ali
Não que isso seja uma desculpa, né, não que seja uma desculpa boa o suficiente, mas é importante sim a gente parar para pensar nisso. Eu costumo dizer que a comunicação é um reflexo do que a empresa é internamente. Se a gente valoriza a diversidade, a gente percebe o quanto ela é rica, a diversidade também vai estar refletida na nossa comunicação. Mas é um exercício simples e que faz muito sentido, assim, a gente olhar ao redor e realmente perceber, constatar que essas pessoas não estão ali, e aí, justamente por isso, a gente acaba caindo em erros que o público já entende como básico, assim, não dava para a empresa se tivesse pelo menos uma pessoa para levantar a mão, né, digamos assim. Então, a primeira cobrança que o público faz quando ela percebe que a marca caiu nessa armadilha de fazer uma determinada comunicação que vai de encontro a tudo que a sociedade tem discutido, tem refletido e sugerido meios para que as marcas se apropriem mais dessas discussões, dessas conversas, mas de forma genuína, como você mencionou, e não apenas aproveitando uma onda, porque se a gente fizer isso também, a gente sabe que as pessoas observam, reparam, elas vão resgatar o histórico da marca, e às vezes é uma coisa muito simples, né, olhar a timeline e perceber que a marca não tem propriedade para falar sobre aquilo e está apenas aproveitando, o que é péssimo também, ou seja, é algo que tem que ser feito com cuidado, mas que precisa ser feito, porque senão a gente acaba não cumprindo a nossa responsabilidade social como comunicador, e a gente acaba também perdendo a possibilidade de conversar mais com esse público, entender quais que são as aspirações e as necessidades dele, e a gente fica, né, fechado nesse mundo que, de fato, não tem nada a ver com a população brasileira, não tem nada a ver com os valores que a sociedade vai ganhando ao longo do tempo. Mais alguém quer fazer um comentário ou quer tirar uma dúvida? Eu só queria aproveitar que teve algumas perguntas sobre isso. Não sei se ficou claro para todo mundo. A gente tem esse estudo numa versão completa, né? Eu comentei no início da nossa apresentação, e para todo mundo que se inscreveu no webinar, vão receber a versão do estudo. Então, além do webinar ficar gravado, vocês também vão ter acesso ao material completo. E, bom, espero que seja muito útil para vocês, para a gente começar a fazer essas reflexões e dar os primeiros passos em busca de uma comunicação que seja mais representativa, mais ampla e, consequentemente, mais rica. Obrigado, pessoal. Eu agradeço, obrigado para vocês. Bom final de semana, tá bom? Para vocês também. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.